Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 9. Bora falar sobre os seres vivos e adaptações ao meio ambiente. Só que hoje nós iremos aprofundar mais um pouco este conteúdo. Sabemos ali que Jean-Baptiste, quando se fala da evolução, e também Lamarck, eles foram um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio ele poderia de alguma forma influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador ele foi muito importante para a biologia evolutiva. Os principais pontos do lamarquismo eles foram ali a lei do uso e desuso, que diz o seguinte: certos órgãos eles podem desenvolver-se ou também se atrofiar de acordo com a sua utilização. E a lei da herança dos caracteres que foram adquiridos, que afirma que uma característica adquirida durante a vida passada, ela irá passar justamente à prole. Ele quis dizer o que com isso, Lamarck? Ele quis dizer que quando você tem ali um órgão ou um músculo que você vai exercer bastante atividade, vai fazer com que ele cresça, essa característica dali iria passar para a sua próxima geração. E aí a gente tem justamente essa imagem que é linda, falando ali de Lamarck, quando a gente revê essa questão das girafas que estavam ali esticando o pescoço para poder se alimentar. Elas esticaram tanto o pescoço que seu pescoço alongou e as próximas girafas elas já nasciam com esse pescoço alongado. Isso aí era o que dizia Lamarck, ou seja, a lei do uso e desuso. E através dessa lei, essa herança genética já passaria para os seus próximos descendentes. Vamos falar agora um pouco sobre os fósseis. Existem ali várias evidências que sustentam o fato de que a evolução ela aconteceu e acontece até os nossos dias. Dentre elas podemos citar os fósseis, que na realidade são os restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram aqui no nosso passado. Os fósseis, eles evidenciam que há milhares de anos as espécies existentes, eles eram diferentes das espécies atuais. Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Para descobrir a idade, na verdade, de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação com o carbono 14. Mas nem todos os seres que morreram tornam-se fósseis, uma vez que existe ali uma série de condições especiais e também necessárias para que ocorra a fossilização. Agora vamos falar um pouco da seleção natural. Eu estava falando ali de Lamarck, depois eu introduzi um pouco sobre os fósseis, que eu tenho que falar dessa questão das espécies, porque através dos fósseis é que a gente começou a perceber que uma espécie era diferente da outra. Isso aí, no caso, com o passar do tempo. Quando se fala da seleção natural, ele é um ponto muito importante na teoria que foi criada por Charles Darwin. E segundo Charles Darwin, os organismos eles estão constantemente lutando pela sobrevivência e apenas os mais aptos que irão sobreviver. Os seres que são mais aptos, eles possuem, na realidade, uma maior chance de reproduzir e também deixar descendentes. Um exemplo que eu posso dizer para vocês são as superbactérias, que é um exemplo clássico da seleção natural. E aí, continuando falando aí mais um pouco da seleção natural, a gente pode comparar com as evidências ali que eram tidas por Lamarck. Veja só, Lamarck ele dizia que existia a lei do uso e desuso.
que uma girafa, de tanto esticar o pescoço, ela iria passar essa herança para os seus descendentes. Aí chega Darwin e diz o seguinte: não, o que está acontecendo é o seguinte: aquela girafa que tem um pescoço longo, ela está mais apta àquele ambiente que tem árvores, que são grandes, que as folhas estão ali, ó, lá em cima. Ou seja, com a altura que é superior àquelas girafas que têm um pescoço curto. A girafa que tem um pescoço curto, naquele ambiente que tem árvores altas, árvores grandes, elas não conseguiam se alimentar. E se elas não conseguiam se alimentar, iriam ter fome. Por ter fome, não iriam também conseguir se reproduzir. E a outra girafa, ela iria encontrar ali condições que eram adequadas para a sua sobrevivência. Ou seja, o ambiente estava selecionando qual organismo ou qual ser vivo era mais habitável naquele local. E aí a gente pode falar um pouco agora também, entrar nessa questão do criacionismo e o evolucionismo, quando se fala da questão da criação do ser. Existem ali duas teorias que buscam explicar justamente a diversidade sobre seres que existem, ou seja, o criacionismo, o evolucionismo. Segundo ali o criacionismo, os seres vivos, eles foram criados tão como conhecemos por um ser que é superior, por não estarem sujeitos ali à evolução ou modificações. Essa é a principal diferença do que a teoria evolucionista defende. Essa ideia tradicional de que Deus, ele é o criador de todas as coisas, encontra ali um embasamento nas escrituras sagradas. E conforme pressupõe o evolucionismo, a diversidade de seres vivos que conhecemos, ela é resultado de uma cadeia evolutiva de desenvolvimento, onde as espécies elas apresentam, na realidade, um ancestral comum. As ideias evolucionistas de Charles Darwin, elas são uma das mais utilizadas para explicar a evolução de seres vivos. E falando de evolução, existe outro cientista que fala também da evolução, que é Gregor Mendel. Gregor Mendel ele realizou vários experimentos com ervilhas a fim de compreender melhor a hereditariedade. E para isso ele usou plantas que são consideradas por ele puras. Quando eu falo de hereditariedade, eu estou falando de herança genética. Para que você possa entender bem, olha bem a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Se você for observar seu pai, a sua mãe, seu vovô, sua vovó, você vai ver que você, de certa forma, se assemelha aos seus parentes. Porque você recebeu uma herança genética deles. E aí, Gregor Mendel, ele começou a estudar esses caracteres que eram passados de uma geração, ou seja, do pai, para outra geração, que seria o filho. E ele dizia que, quando ele começou a estudar, ele falou ali no caso das plantas, né, que era considerada como plantas puras. E o que são plantas puras? As plantas puras, elas irão resultar da autofecundação. E elas, na verdade, irão gerar indivíduos que são idênticos aos que originaram. Gregor Mendel, ele começou a estudar a questão das ervilhas. Ele fez ali a autofecundação de ervilhas. E eu posso dizer que existe ali a ervilha verde, a outra amarela. E no cruzamento da ervilha verde com a amarela, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os indivíduos eles nascerão idênticos ao que os originou. Agora vou falar um pouco sobre adaptação. Como é que os seres vivos eles irão se adaptar para poder sobreviver no ambiente? A camuflagem. A camuflagem, na realidade, é uma adaptação extremamente importante para alguns animais. Camuflagem, na verdade, é uma adaptação que garante que o animal ele torne-se cada vez mais imperceptível no ambiente. Quando se fala de camuflagem, a gente tem os seres eles irão assemelhar-se com os ambientes em que vivem para que se esconderem de predadores ou
ou surpreender, no caso, as presas. Eu gostaria que essa imagem aí da camuflagem, ela fosse aí para a telinha. Olha só essa imagem da camuflagem. Se você observar, aí a gente tem uma árvore, né? E nessa árvore você vai ver uma mariposa. Mas se você não conseguir enxergar ela, é porque ela está se assemelhando ao meio ambiente. Já o mimetismo, o que é que acontece? Os seres, eles irão se assemelhar uns com os outros para obter ali alguma vantagem. E agora irei falar sobre a deriva genética. O que é a deriva genética? Ela vai atuar justamente em populações pequenas e pode ali acontecer de duas formas. Uma delas vai acontecer quando o tamanho da população ele vai ser reduzido de maneira drástica de uma geração para outra. Essa forma daí ela é conhecida como o efeito gargalo, que acontece quando uma população ela vai ser reduzida de maneira drástica de uma geração para outra. Isso vai, lógico, acontecer, por exemplo, em decorrência de grandes catástrofes naturais, que irão eliminar alguns indivíduos, alterando a frequência de seus genes. Bom, hoje eu falei um pouco mais sobre seres vivos e as adaptações que ele tem em relação ao meio ambiente para que ocorra a evolução. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.